hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar de um grande tabu aqui na internet. Quando a gente fala que a Terra não é bem aquilo que lhe apresentaram, nós temos raças alienígenas, nós temos um intramundo. Por dentro do planeta Terra existem outras civilizações que vivem abaixo de nós. Quando eu falo para as pessoas que existem muito mais coisas do que você, que a sua consciência possa imaginar, por exemplo, que nós estamos limitados a uma pequena parcela da Terra. A Terra é muito maior, mas muito maior do que nos é contado, mas nós estamos limitados apenas a um círculo. Eu já falei sobre isso aqui. As pessoas acham que é a grande brincadeira, né? Pois bem, senhores, tenho aqui dois vídeos para mostrar para vocês sobre, né, o porquê nós vivemos, né, em uma grande maquete, uma grande construção, né, que não se representa puramente a verdade. Se você for analisar a época de Noé, a época de Adão, as épocas abraâmicas, você vai conseguir contemplar uma terra muito maior, muito mais rica, com muito mais oxigênio, com uma biodiversidade muito maior. Por exemplo, o rei Salomão, em seus livros, falava sobre animais, inclusive o rei Davi falava sobre animais que não existem aqui. Seriam puramente mitos e fábulas, mas, né, dada a recorrência do rei Davi, de suas afirmações e do Salomão sobre animais que se encontravam em outras regiões, a gente sabe que a coisa era muito maior do que agora. Pois bem, esse vídeo aqui ele é um experimento que foi feito com laser apontado para a Lua. E você já imagina o que vai dar aqui, né? Antes de iniciar o vídeo, vou falar isso bem rápido. Restam apenas 3 vagas para o conteúdo premium. O meu conteúdo, onde eu ensino você a desatar essas amarras do sistema. Você também aprende a proteger o seu patrimônio financeiro. Eu acho bom você proteger o seu patrimônio financeiro. Porque se você depositar sua confiança nesse governo, meu irmão, você pode acordar de manhã, olhar para sua conta bancária e tá zerada. Então, se você quiser aprender, inclusive tem certas aulas ali que eu não posso nem falar ali de como é que você limpa, de como é que você alguns protocolos de necessários para você sobreviver nos dias atuais. Então, muita coisa interessante eu falo por lá, eu não falo por aqui. Só restam 3 vagas. Você vai ter o meu contato pessoal, você vai ter 3 anos de acesso e mais de 100 aulas. Está na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Pois bem, senhores, olha só esse vídeo para você poder entender. Um rapaz, um cara, pegou um laser, ok? E apontou para a Lua. Se a Lua tivesse a milhares e milhões de quilômetros distante da Terra, esse laser ele não iria conseguir chegar. Por quê? Não é porque o laser não tem a capacidade de chegar do ponto A ao ponto B. O laser ele tem a capacidade de chegar do ponto A ao ponto B. O problema são as partículas de poeira. O problema são as variações, o que impede o laser. Quanto mais longe é um objeto, mais difícil você é de alcançá-lo. Então, por exemplo, se você pegar uma arminha de airsoft e você der um tiro numa prateleira que está a 2 metros de distância, você vai acertar. Se você colocar 20 metros, já vai ficar bem difícil de acertar. Se colocar 200 metros, você vai precisar de uma luneta, precisar de um. Sabe? Então a coisa vai começar a mudar. Imagina um objeto que está centenas de quilômetros, centenas de milhares de quilômetros, o negócio está longe de milhas, né? Milhares, milhas de quilômetros da Terra. Uma distância absurda. Então, o que acontece é o seguinte: você não, você, em teoria, você não iria conseguir focar. Se você apontasse um laser para um objeto tão distante, você não iria conseguir focar. Agora, o cara me pega um laser, não é um laser de mão, aqueles que você apagava poste, tá? Peguei um laser que ia apagar poste para mirar pra lua. Não, não é isso. O cara tem um trambolho, o cara tem um trambolho de laser. Só que olha para vocês verem o que vai acontecer, ó. O cara me mira o laser e olha só, ele encosta aqui na superfície da Lua. Lá. Aí a pergunta que fica é, mas como é que esse laser está se encostando na superfície da Lua? Olha lá. Isso não deveria acontecer. Não deveria acontecer. Né? Olha lá, ó, encostando na superfície da Lua. E aí você começa a perceber que não é bem aquilo que nos é contado. Né? Isso é um dos vídeos. Aí nós temos esse vídeo aqui, ó, que
que eu acho interessantíssimo de trazer para vocês, ó. Ó, as pessoas já estão percebendo, pelo menos as pessoas inteligentes, que a Lua. Eu tenho uma entrevista. Eu tenho uma entrevista de um cientista americano falando que a Lua é de plasma. Eu tenho uma entrevista antes dos caras irem para a Lua. O cara falou o seguinte: que a Lua é feita, é um fenômeno plasmático. E que não é possível de você visitá-la porque se trata do plasma. O cara cientista americano falando sobre isso. Antes da missão Apollo 11, tá? Pra vocês terem mais ou menos uma ideia aí. Pois bem, olha só. A Lua, ela é o reflexo da Terra, né? E eu tenho as provas, as provas. Se você pegar a Lua e começar a olhar o processo, você começa a perceber que ela me parece o planeta Terra. Só que com muito mais continentes do que nos é apresentado. Muito mais continentes. Né? Você começa a olhar para aquilo ali e fala, pô, mas tem mais continentes do que nos foi apresentado. Só que aí você pega a linha do Equador, você pega as regiões aqui, ó. Ó, é a região do México. Você começa a ver aqui, ó, a da Califórnia, Nova York. O motivo da terraformação da Lua estar diferente da Terra atualmente é porque nós sofremos a inversão magnética a cada 400, 500 anos e a cada 2.000 anos. O registro lunar nos revela as inversões magnéticas mais fortes. As mais fracas, elas são passadas despercebidas pela Lua. Então, olha para vocês verem como é que ficou aqui, ó. Você tem Nova York, Califórnia, México. Você tem também, olha aqui, ó, avançando um pouco mais, ó. Um pouco, ó, tá vendo aqui, ó? Acho que isso aqui eu não sei se é Guiné Equatorial, mas olha só, deixa eu voltar um pouco mais aqui, só pra gente poder pegar. Nova Zelândia, Austrália, tá? Austrália. Olha só pra vocês verem todas as regiões que tem na Terra. Só que com mais continentes. Você tem essa região imensa aqui de continentes. Imensa de continentes. Então, isso que é falado. Uma região imensa de continentes. Ó, você tem a África, tá vendo? Só que você tem outras regiões que são distintas, né? São regiões distintas. E aí a gente chega à conclusão seguinte: espera aí, cara. Se a Terra, né? Segundo a Bíblia, a Lua é testemunha fiel do Criador, né? Segundo a Bíblia, existe um versículo que fala que a Lua é testemunha fiel do Criador. A pergunta que fica é, e deixando isso bem claro para vocês: se a Lua é um reflexo do que nós temos na Terra, por que que lá tem mais do que o dobro de continentes? Por que que lá tem continentes que não foram explorados pelos homens? Aí você fala assim, ah, meu, você tá exagerando. Eu já fiz alguns artigos falando sobre isso, pessoal. Eu vou até colocar aqui de novo para vocês poderem entender, tá? As pessoas falam, ah, você tá exagerando, tal. Isso aí não condiz com a realidade, não sei o quê. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês, só pra vocês terem mais ou menos uma vaga ideia, né? Olha só, eu já fiz uma análise sobre isso. E olha aqui, ó. Isso aqui é o formato da Lua, tá vendo? Ó? Formato da Lua. Que se você fizer de forma inteligente, olha o que acontece. Você tem aqui África, Ásia, Europa, Rússia, China, Austrália. Você tem um continente chamado Lemúria, que é imenso, maior do que a Rússia, maior do que a Europa, ó, que desapareceu. Você tem aqui Nova Zelândia, você tem aqui Atlantis, né? Olha só, olha a região, tudo que existia aqui no passado. Ó, e você tem outros continentes, ó, extracontinentes, ó, continentes extras, né, que não nos é contado. O mapa de Urbano Monte, deixando bem claro aqui para vocês, deixa eu pegar aqui. O mapa de Urbano Monte, ele retrata apenas isso aqui, ó, esse círculo aqui, ó. Apenas esse círculo aqui é a retratação do mapa de Urbano Monte. Tá vendo aqui, ó, o mapa de Urbano Monte já tem um dobro de continentes e só retrata isso aqui, ó. Ou seja, um terço da Terra. Olha que coisa bizarra. Vocês não têm, vocês têm que parar e tentar refletir uma coisa. Urbano Monte foi um dos maiores cartógrafos do mundo. Né? Os seus mapas de navegação foram usados por Marco Polo e Pedro Alves Cabral. Não é qualquer porcaria. Esse cara é foda. E esse cara,
que é o mapa o Urbano Monte, escreveu há mais ou menos 500 anos atrás um planeta Terra com o dobro de continentes. Só que esse dobro de continentes representa apenas essa área vermelha de circular aqui. Essa outra área ainda está acima disso. Ainda está acima disso. Então, o que eu estou tentando explicar para vocês é que se nós formos analisar o tamanho da Terra apenas por esse diferencial, por esse, não estou falando de todos os outros diferenciais, porque se eu for falar é muito maior. Apenas pelo diferencial do mapa do Urbano Monte e pela testemunho fiel do Criador, que é a Lua, nós chegamos à conclusão que nós usamos 1/8 do planeta Terra. Tudo que você conhece, Estados Unidos, Brasil, América Latina, América do Norte, Europa, África, Ásia, Nova Zelândia, Austrália, tudo isso só contempla, se pegar todas as regiões que existem atualmente, só contempla 1/8 do planeta Terra. 1/8. Se considerarmos o mapa de Urbano Montes, você chega em mais ou menos aí uns 3/8. E se você considerar essa região aqui, é muito maior. Então a gente começa a perceber a coisa assim, sinistra, o tamanho da Terra, numa versão totalmente sinistra, que eu venho falando. E a Lua, ela funciona dessa maneira, é um reflexo daquilo que está na Terra. A Lua, ela funciona através de um reflexo. É um sistema de reflexo que faz com que ela tenha esse formato. Então, olha que coisa bizarra. Aí, voltando lá pro nosso vídeo, para você poder entender, as pessoas estão pelo menos, né, chegando à conclusão que a Lua, ela se assemelha muito ao que seriam os continentes da Terra, só que com muito mais continentes do que agora. Então, nós temos que tentar entender o seguinte: se a Lua, de fato, é testemunha fiel do Criador e ela mantém um registro histórico do que aconteceu com a Terra, bom, se nós chegamos nesse ponto de concepção de interesse, de entendimento, a gente tem que se perguntar o seguinte: essa é a pergunta mais importante. O que aconteceu com 7/8 dos continentes que existiam na Terra? Por que, que nós vivemos apenas em 12%, 14% da Terra? Né? Porque o que acontece? A Terra é muito maior do que nos é contado. E aí nós chegamos à vaga e singela conclusão que existe um domo acima de nós, impenetrável, pelo menos aos seres humanos, e que a vida fora desse domo ela é impossível. Porque o Sol não circunnavega esses lugares. Então, esses lugares são escuros por natureza. Outra coisa, não tem como plantar na superfície. Então, a única maneira de uma civilização sobreviver fora do domo é se ela se autossustentar, se ela for uma civilização que não dependa de fatores da natureza. Ou seja, você mora no subsolo da Terra e através do subsolo da Terra você vai lá e constrói uma civilização. Famosa intramundos. E aí você consegue sobreviver. E uma das melhores maneiras de você entender essa concepção é entender a Shambhala. O que é Shambhala? Shambhala é uma civilização que fica na região do Monte Tibete, que é basicamente uma cidade imensa, subterrânea, protegida pelos budistas. Inclusive, o Bigodudo do Terceiro Reich mandou soldados alemães por muitos anos lá na Ásia, na região onde se tinha a Shambhala, que é o Monte Tibete, na busca por civilizações perdidas. Muita coisa eles revelaram, eles descobriram que tinha uma civilização, descobriram. Só que os budistas protegiam aquela região. E outra coisa, não era qualquer pessoa que podia adentrar o subsolo da Terra, mas apenas as pessoas mais condecoradas possíveis. E o Bigodudo não tinha autorização para adentrar. E mesmo com poderio bélico, porque sim, ele levou tanque de guerra para a Ásia, para poder tentar forçar a entrada dele no subsolo, foi interceptado por discos voadores. E aí gerou-se aquela grande cobiça do Bigodudo por discos voadores. Porque a partir do momento que ele descobre que tem uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa, com poderio inestimável, aí sim ele ficou doido da cabeça. Foi através do Monte Tibete que ele mandou gente para o Egito,
mandou pra Amazonas, mandou pra todo quanto é canto, cara. Porque ele queria saber sobre os mistérios do mundo. E aí você tem a região de Shambhala. A região de Shambhala é uma região com uma cidade subterrânea. E através de Shambhala se originou o Cabalon, o Cabala, né? Do povo hebreu. Existe uma história alternativa. Eu não sou religioso, tá? Eu creio em Jesus Cristo e também não vim aqui falar mal de crença nenhuma, não é do meu fetiche, nada disso. Mas existe uma história alternativa que diz que o povo de Deus vive no subsolo da terra. Ah, lá vem esses caras com essas teorias. Não, mas não sou eu que tô falando. Existe um livro chamado The Smoke God, ok? O Deus Fumegante. Nesse livro fala que existe no centro da Terra, no subsolo da Terra, existe uma grande civilização tecnológica. Os seres humanos eles medem entre 4 a 8 metros, vivem quase 1000 anos, que corresponde à Bíblia. A estatura de Noé tinha 11 metros, campeão. 11 metros. Então, assim, a estatura corresponde com a estatura do Smoke God. O deus dos caras é Javé, que é lá no subsolo da terra. Eles comemoram as festas do Criador, comemoram o Shabat. Sério, no subsolo da terra. Eles elegeram um rei e a Arca da Aliança, segundo o Desmogod, está lá no subsolo da terra. Tipo assim, a verdadeira Arca da Aliança, né? E aí o que acaba acontecendo é o seguinte, para você poder entender mais ou menos a situação. Não só o Desmogod fala sobre isso, como o almirante Richard Burns, que foi o soldado mais condecorado dos Estados Unidos, das Américas, e também ele participou de missões secretas em expedição à Antártida. Ele foi interceptado por OVNIs. Ele fez um diário de bordo antes de falecer. Essa informação foi contida de sigilo por mais de 30 anos. E esse cara, ele foi interceptado por OVNIs. O seu avião com o seu escrivão pousou no subsolo da Antártida, onde tinha uma civilização super tecnológica. E pasme meus senhores, ele olhou lá seres humanos altos, com traços finos, que falavam diversos idiomas, e também tinha uma hierarquia. Então, assim, o que acontece? Você vê dois pontos antagônicos de milhares de anos de diferença falando a mesma coisa. Então, existe um relato que diz que o povo hebreu, o povo de Deus lá, que são os 144 mil escolhidos, não sei o que, é a galera do subsolo da terra. E nós somos os gentios. Até mesmo os judeus daqui, da superfície, são gentios. E a galera que era do Criador mesmo está no subsolo da terra. Eu não vou me envolver com essa história. Só que tem dois livros que falam sobre isso, abertamente. Um é o do Smoke God e o outro é o Diário de Bordo do Almirante Richard Burns. Todos eles falam dos caras cultuando a Javé, cara. Todos. No subsolo da terra. E Javé, para nós em hebraico, é Senhor, né? Mas na Bíblia tem um entendimento mais profundo, que retrata Javé como Deus de Abraão, entendeu? Então você imagina a situação. Então, assim, eu vou te dizer, nós, ó, só na superfície da Terra, na superfície, a gente só tem 1/8 dos continentes que já existiam aqui. E no subsolo ainda tem mais coisa. Então, você consegue entender? O próprio William Shakespeare mesmo disse isso. É tanto mistério nesse planeta Terra, mas é tanto mistério que se a gente parar para tentar entender essa história, a gente fica louco. Porque você olha para o mapa de Urbano Monte, tem um dobro de continentes. Aí você olha para o retrato da Lua, que é testemunho fiel do Criador, você tem 8 vezes mais continente que agora. Aí tu pega o mapa do mundo dos budistas, que foi desenvolvido há quase 3.000 anos. Aí o negócio aumenta. Aí os budistas começam a falar de outros planetas equidistantes de forma plana. Aí você vai falando assim, meu, peraí, mas tem muita coisa aqui. Aí tu pega, por exemplo, lá os registros, The Smoke God, Diário de Bordo, Almirante Richard Burns, a história de Adão e Eva, que é o livro sobre o cataclisma. Começa a ver que existem civilizações no subsolo da Terra. O Putin falou que existem 63 raças de alienígenas na Terra. Meu, a coisa vai chegando num nível tão colossal, mas tão colossal, que a gente começa a perceber que a única coisa normal na nossa vida, a única coisa normal é a mentira. O resto é tudo enganação.
Então a gente chega à conclusão, e é isso que eu gosto de falar para vocês, nós estamos chegando à conclusão que nós não sabemos sobre nada. A Terra é muito maior, pelo menos a informação oficial é essa. A Terra é muito maior do que nos foi contada. Os continentes na Terra que nem todos nos foram apresentados. Existem alienígenas, raças alienígenas, não vou chamar de alienígenas, mas de híbridos, de seres distintos dos seres humanos. Cara, a coisa é sinistra. E nós não sabemos de nada. Nossas visões são tampadas perante a realidade. E eu acredito fielmente que o que nós vivemos hoje está tudo relacionado ao relógio chamado Cronos. O que é o relógio Cronos? É o relógio do juízo final. Como é que funciona o relógio Cronos? Ele não serve para medir as horas, ele serve para medir o espaço-tempo. O que é isso? O relógio Cronos é um relógio que fala sobre o ciclo da inversão magnética. Cada inversão magnética que existe, o tamanho da Terra é encolhido, o domo encolhe, o domo vai encolhendo. O domo que separa a Terra vai encolhendo. Então o que acontece é o seguinte: cada tipo de inversão magnética, a Terra vai encolhendo. E junto com o encolhimento da Terra, a ressonância de Schumann começa a aumentar. Então, você tinha seres humanos que viviam 1000 anos, hoje em dia, pelo espaço-tempo, os caras vivem só 70. Então, cada inversão magnética, o espaço-tempo é mudado através da ressonância de Schumann e através do domo estar encolhendo. E aí, a solução que eles encontraram para que a humanidade consiga existir, mesmo nos dias de hoje, é reduzir o tamanho da humanidade. Por isso que seu bisavô tinha 2 metros e tanto e você hoje tem 1,80 m. De forma sutil, a qual eu não posso falar, eu sei o motivo, mas não posso falar por aqui. Eles vão fazendo com que as pessoas fiquem menores, né? Bem devagarzinho, geração após geração, com menos testosterona, mais fraco, vivendo menos e menor. Por isso que a história de Nabucodonosor nos mostra que a última civilização, que não é a nossa ainda, mas nós estamos no meio termo, tá? É do sangue, né, ser ferro misturado com barro. Nosso sangue é ferro. Tem resquícios de barro, mas não é misturado com barro. Mas as próximas gerações serão as gerações dos seres humanos de olhos negros. Não terá, os olhos humanos não será mais verde, amarelo, castanho, será todos negros. Isso tem motivo demoníaco, tá? Será a geração que não tem mais o amor ao Criador, não tem mais a crença. E a geração que está nascendo agora. Que daqui para frente é só essa geração que vai vir. A não ser, claro, que você seja uma exceção. Existem exceções, tá? Vai ter os pregadores nessas gerações também. Bom, eu imagino que a coisa é sinistra mesmo. Quanto mais eu estudo sobre os mistérios do mundo, mais eu vejo que nada sei, cara. Sem brincadeira. Bom, espero que vocês tenham entendido. A proposta do vídeo hoje é apenas mostrar para vocês aquilo a qual nós acreditamos, né? Nós tentamos entender a situação. Bom, vou ficando por aqui. Lembrando que o conteúdo premium só restam 3 vagas, está na descrição desse vídeo, tá bom? Fique na paz.